especial para a família Pereira. Em 1925, nascia nesta data Percival Pereira da Silva Percy. Quem nunca comprou um papel almaço no Bazar do Percy? Ele era uma pessoa muito querida na cidade, conhecidíssima, fazia palestras, um figuraça. Ele morreu em 2017 e deste ano ele faria 95 anos. E para conversar sobre o Percy, eu vou entrevistar hoje um dos filhos dele, o Auro. Então é isso, Auro, em primeiro lugar, super obrigada por ter topado a entrevista. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Vamos lá, agora em dezembro, né, o seu pai faria 95 anos. Vocês estão preparando alguma homenagem para ele? Na verdade, a homenagem que a gente vai prestar, não a família em si, né, que é dispersa, né, a gente mora em Cachoeira, a gente mora em São Paulo, mas há 2 anos atrás a gente criou o Espaço Cultural Percy, lá no museu, no Parque Ecológico, né? Ano passado comemorou-se 1 ano, então foi feito um coquetel, convidou algumas pessoas para dar depoimento, e foi um negócio super legal. E esse ano, como não vai dar para fazer isso, né, em função da pandemia, então eu chamei algumas pessoas para dar depoimento sobre o Percy, sobre o espaço dele, e não deixa passar essa comemoração, que coincidiu com todo aquele atropelo de se criar o espaço dele, problemas burocráticos lá, né, e políticos, de prefeitura, coincidiu de ser inaugurado no dia 9 de dezembro de 2018, é isso? 18, isso. E o aniversário dele no dia 11. E aí o Cláudio, ano passado, e eu, né, resolvemos criar a Semana Cultural do Percy. Mas nesse espaço cultural, o que tem do Percy lá? Tem de tudo um pouco, porque o espaço é pequeno, não deu para levar o acervo dele todo, né? Então tem lá, tem revistas, né, da época de 40, 50, 60, discos, né, ele tinha uma coleção enorme lá de discos, que era da BBC de Londres, que ele recebia, que ele tinha um serviço de alto-falante dele, que ele tocava, tinha um serviço de alto-falante na praça. Uhum. Tem material da loja antiga, o Bazar, né, que era aquele primeiro, que era em frente ao Grupão, e vários objetos, né? Tá. Figurinhas, e uma série de coisas legais, que era bem pessoal dele. Tá. Então, como um negócio super legal. O Percy era casado com a dona Ana, né, que todo mundo também Isso. conhece, viviam os dois juntos lá no Bazar e tal, e eles tiveram 5 filhos, né, William, Ione, Percival, Semiramis, é isso? Semiramis? Semiramis. Você é o caçula? Eu sou o caçula. A Semiramis, ela é uma prima. E ela veio para casa pequena, né? Porque a mãe dela tinha falecido, a irmã da minha mãe, né? É uma prima que foi criada como filha adotiva. Isso, é mais que uma irmã até, né? Como era o Percy como pai? Assim, qual é a lembrança que você tem dele como pai? Bom, falar. Ele era mais amigo do que pai. Só que ele nunca me recriminou. Sabe, nunca, qualquer assim, situação que fosse, ele nunca chegou, não vai fazer isso aí porque não vai dar certo. Ele deixava aí. Ele falou, ele sempre falava, eu não vou nunca te proibir de fazer nada, você que vai aprender por si só. Desde que eu era moleque, quando eu vim para São Paulo, né? Meus 15 anos. E foi assim. E ele era muito parceiro. Pai mesmo assim. Ele foi fala que é um pai normal. Não existe um pai normal, né? Pai é pai. Mas ele era muito mais parceiro do que pai. A gente conversava muito. Não sobre cultura, porque eu não tenho nem como chegar aos pés dele. Né? Sabe, com a cultura que teve, por ser um autodidata. Ele se formou no grupo. Ele foi dar uma palestra na faculdade em Lorena, e ao final um professor perguntou para ele: nossa, Percy, você é uma pessoa muito culta, né? Em qual faculdade você se formou? E ele respondeu: eu me formei no Grupão. Bom, ele era um leitor voraz, como todo mundo sabia, né? E você acabou de confirmar que ele adquiriu conhecimento por meio de leitura e tal. Ele te contou como que ele adquiriu esse gosto pela leitura? Que ele lia muito gibi. Então, o que ele fazia? Isso aí eu vim saber através do Caio, advogado de Cachoeira, né? Ele comprava os gibis e alugava para leitura, né? Então, com esse aluguel do gibi, ele comprava outros. Ele foi comprando, colecionando, né?
E um dia a minha tia deu um livro para ele. Se eu não me engano, é o Lídia. Lídia, é. Isso. Aí ele pegou aquilo para ler, eram 8 da noite, e não parou de ler. Foi até 8 da manhã, quando ele terminou a leitura. E daí ele desandou, né? Diz a lenda que quem lê bastante escreve bem. Ele escrevia, chegou a escrever algum livro? Escreveu sim, tá? Esse rascunho do livro, ele está lá no acervo dele, lá no museu. E você vai publicar esse livro? Não chegou a publicar, porque ele levou, na época, na prefeitura, não na gestão do Edson agora, do anterior. É. E eles queriam publicar e comercializar. Eu falei, não, então vocês têm que me pagar um X lá. Né? Eu falei, não, não pago, então vai ficar aqui. Não, os E direitos ficou. da família, né? Óbvio. Dele, né? Direitos autorais. E aí, agora, depois que ele se foi, quando eu estava correndo para criar esse espaço cultural dele, eu comecei com o senhor seu pai e falei do livro. Ele falou, Laura, eu vi o livro, eu li. Aquilo é perfeito, leva na prefeitura. O seu Carlos falou, aí eu falei, eu vou levar o seu Carlos. Aí levei na prefeitura, Secretaria da Cultura. Tem que ter um aval da ACLA. Beleza. Levei lá de volta. Seu Carlos, quer um aval da ACLA. Então tá bom. Ele deu o aval na hora, né? Eu levei na prefeitura e ficou, por isso mesmo. Não sai. Não vai sair, então? Gente, a ACLA tem que publicar isso. Mas como, né? Não, a gente dá um jeito. Vamos ver pela ACLA. Vamos ver. A gente fez um com a Dona Ruth, a gente fez um com crônicas da Dona Ruth, a gente pode fazer um do Percy, viu? Uma boa ideia. Nossa, legal. Fico feliz. É. Esse está lá, seu pai viu, o professor Maurício, o Jurandir, todos viram isso aí. Qual é o tema desse livro dele? É uma pesquisa que ele fez sobre Cachoeira Paulista, né? Tá. Nossa, importantíssimo, gente. Vamos fazer isso. Lógico que é. Fechado. A cultura de cachoeira já é tão pobre, sabe? Ninguém cuida disso aí, então... Ninguém valoriza. Ele era espírita? Ele tinha religião? Ele era espírita. Ele era do candomblé, era do espiritismo, assim, no geral, né? Então, ele navegava em todos esses segmentos. Peraí, ele era do candomblé? Também, Umbanda. Ele frequentou tudo isso aí, o centro de Umbanda. Para conhecer também. União Espírita, ele frequentou lá também. Que o seu Mariano, né, que era muito amigo dele, que é o taxista na praça, né? Ele um dia levou o pai lá no centro. Aí ele começou a frequentar, se identificou com aquilo ali. Aí depois começou a frequentar o centro de Umbanda, que era lá na margem esquerda. E daí foi. Vendia artigo de Umbanda, né? Também lá na loja dele. E era isso. Religioso, né? Ele era eclético. Escuta, bom, eu estudei no grupão e eu lembro de entrar no Bazar Percy ali do seu pai, na esquina, né, da Bernardino de Campos. Frente ao grupão para comprar papel ao maço, né? Era assim, aquele bazar que tinha tudo, né, meu? Você entrava, você ficava sempre perdido, assim, de tanta coisa. A gente ia comprar papel ao maço quando tinha prova, tal. Mas o meu pai me contou que ele foi o primeiro comerciante a vender picolé Que Bom na cidade, é isso? Você sabe dessa história? Isso mesmo. A primeira geladeira da Que Bom foi lá na loja. Isso em 70 e final de 60, por aí. Que eu era molecão. Foi antes, foi na década de 60 ainda. E eu me lembro muito bem que o sorvete chegava lá às quintas-feiras. Quintas, hein? E quando chegava o sorvete, eu já estava lá na espera, né? Para pegar meus Que Bom também. Por isso que me marcou muito bem. O preju era seu de cara, né? Já era certo. Que barato, meu. Tinha. E olha, teve um comentário, né? Só cortando um pouquinho. O Fernando Hummel, né? Um dia ele comentou que a loja do Percy era a melhor do Vale, porque era o único lugar que você encontrava até pinico. Pinico? Vara de pescar, anzol, vendia... Nossa, era uma mistureba de coisas, né, meu? E figurinhas, né? Que foi o que marcou, assim, pelo menos para a minha geração, esse negócio das figurinhas, que a molecada saía do grupão
ia lá para a loja comprar figurinhas e trocar figurinhas, né? Porque era sorteada, ganhava muito prêmio, pagava prêmio legal. Bicicleta, panela, jogo de copos. E era super legal. Agora, ele teve um bazar nos anos 50 chamado Bazar Coragem. Parece que vendia louças, utensílios domésticos. E esse Coragem era o sobrenome de alguém da família, não sei se é o pai do Percy, avô do Percy. Você sabe essa história? Sim, é do meu avô. Avô? O Meu pai avô. dele? Meu avô. É, o português. O Manel, ele veio para o Brasil, aí se casou com a minha avó, aí teve 3 filhos, né? O Darcy, que veio a falecer de pneumonia na década de 50, 40, sei lá. Aí a minha tia e meu pai. E ele trabalhava assim, ele era um mestre de obra, tipo meio que arquiteto, né? Que teve muita obra em Cachoeira aí, subindo para lá para o alto da igreja, tem aquelas casinhas do lado direito, que é uma vila de casa bonitinha, né? Todas coloridas. Né? A Vila do Ali Padre? foi. Peraí, a Vila do Padre foi seu avô que construiu? Foi? Aquelas casinhas do padre lá, Aquelas. foi seu avô que construiu? Sim. E uma coisa que eu conversando com o professor Maurício, né, essa semana, ele me falando que o pai dele, o seu Nelson Lena, fez o projeto para aquele soldado na praça ali, né? Aquele Sim. monumento. Então ele fez o projeto e quem executou foi meu avô. Barato isso. Gente, que Pô, legal isso. E ele tinha apelido de Coragem, é isso? Manuel Coragem. O apelido dele era Coragem. Então aí ficou, Manuel Coragem, não sei o quê, não sei Aí o porquê. bazar foi chamado de Bazar Coragem. Isso, em função do avô. Você acabou de falar que o seu pai, né, no bazar vendia de tudo, desde papel maço, pinico, vara de pescar, tinha de tudo, né? Louça, tal. Panela. A fama de careiro na cidade, não tinha? Tinha, tinha, e ele não se preocupava com isso, não. Não se preocupava. Até tinha aquele jornalzinho da época deles, lá, década de 40, 50, que é o Mexerico, não sei se você já viu. Já ouviu falar? É, então, seu pai tem alguns exemplares dele. Então, eles diziam lá, eles satirizavam muito a loja do pai e o Percy, né? Porque ele não tinha medo de cobrar o preço dele, não, porque ele sabia que em Cachoeira você não ia encontrar produto, né? Então, rodava e voltava nele lá. E ele está até na praça, né? Não me lembro quem foi prefeito, se foi o Erasmo, É. que ele colocou os bancos na praça, que era o jardim na época, não era a praça, né? É bem diferente. Era um jardim. Então, ele colocou os bancos e buscou no comércio, na cidade, o patrocínio, vamos dizer assim, Os bancos pra, com nome, né? e o pai colocou o dele o que lá? Percy Bazar maior, 3 pontinhos, reticências. Aí ele, né, do sátira que ele tinha, né? Aí fica na cabeça de cada um. Se é o Percy Bazar maior filho da puta, não sei o quê, se é o maior ladrão, que é o maior não sei o quê. Então fica... Eu sei dessa história. O pessoal tirava sarro, né? O maior ladrão, o maior careiro, o maior tudo, né? Filha da puta, tinha de Isso, e tudo. ele não ligava, não. Ele colocou para isso mesmo. Né? Nossa, o seu pai era sarrista, né? Eu nunca conversei com seu pai, Demais. assim, bater papo com ele. Eu encontrava ele em eventos, né? Eventos do meu pai Ah, que tá. estava tal. Mas ele tinha um sarcasmo, né? Uma ironia, Demais. né? Você tem uma ideia, né? Da gente mesmo. A gente chegava, ele estava sentado lá na loja, ele, minha mãe, né? Eu chegava daqui de São Paulo quando ia para Cachoeira. E aí a Suzana, as crianças, né? E quando chegava lá, legal, aquele abraço, tudo bom, tudo bom. Ele ficou sentado na loja ainda. A gente descia para a cozinha, né? Com a minha mãe, tomar um café e tal. Aí não dava 5 minutos, ele ia lá, que a cozinha é uma parte baixa da casa, né? Então ele chegava ali na escada, escuta, só para lembrar, que horas vocês vão embora mesmo? Ele tinha acabado de chegar. Acabou de chegar. Figuraço, seu pai, meu Deus. Não, e teve um outro, de uma senhora que foi, a senhora ela tinha ido para Cachoeira há pouco tempo. E ela que me contou, que eu resgatei muita coisa nesse período que eu fiquei em Cachoeira. Né? Sim. Ela foi lá comprar uma vassoura. Aí chegou lá, tá minha mãe e meu pai sentados lá na loja, já esse de casa, né? Em frente ao Banco do Brasil ali.
Aí a senhora, seu Percy, queria uma vassoura. Essa aqui tá bom, tá bom. Aí ele entregou, cobrou dela, falou, você quer que embrulhe ou vai sair voando nela? Aí ela falou, nossa, eu fiquei meio brava, tal, mas aí a minha mãe ficou se desculpando com ela. Aí ela até, não, tudo bem, né? Depois ela até virou amiga da minha mãe e do meu pai. Então, ou a pessoa detesta, né? Fica com raiva, nunca mais volta, ou leva na esportiva e fala, meu, que figura, né, meu? Ele podia perder a amizade, mas a piada não, né? Piada não. O que mais que você lembra de história boa dele, Auro? Boa. Nesse nível aí de tiração de sarro, de ironia. Não, tinha um grupo que se reunia na porta de casa durante a semana, inclusive aos sábados, né? Que se chamava o Senadinho. Ô, Senadinho. É o Senadinho. Então, naquele grupo ali só tinha intelectual, né? Então, era o seu Carlos Varela, o Caio, o Tocão, que é contador. Quem mais? Tinha mais duas pessoas que eu não me lembro. Na verdade, eu nem sei o nome. Então, eles se reuniam ali e ficavam naquele bate-papo deles ali. Só que era mais risada do que bate-papo. Bom, ele tinha um acervo gigantesco, né? Você já falou algumas coisas de vinil, gibi, revistas, tal. O que mais que ele colecionava? E ele tinha alguma predileção por uma delas? Predileção não tinha, ele gostava de tudo que ele tinha ali, né? E, como dizem os amigos aí, o professor Maurício mesmo falou, seu pai ele gostava tanto amava tantas coisas que ele colecionava, que ele era compulsivo para colecionar, né? Então, se o sujeito aparecia com um disco lá para vender, ele comprava. Estou vendo Disco já aqui, da década. ele tinha mais de 3 mil discos vinil, né? E Sim, 10 mil revistas. revistas e livros, né? E fora objetos, né? Eram 5 máquinas de escrever, máquina fotográfica e vários outros objetos, né? Então, e as coleções que eram de gibi, tinha gibi mensal, gibi não sei, tinha várias coleções que ele tinha lá, que ele guardava, né? E não desfazia nunca. Ele fazia palestra, né? Era chamado para fazer palestra em escolas, instituições. No lançamento de livro do meu pai, ele chegou a fazer falava alguma coisa, tal. Tinha algum assunto, né, que era o predileto dele? Imagino que seja a história de Cachoeira, porque ele escreveu um livro sobre isso. Mas tinha algum assunto que ele gostava muito de falar? Não, ele gostava, na verdade, como diz o professor Jurandir, ele era um pavão, né? Ele se transformava. Quando chegava alguém lá para procurá-lo, era o professor, eram alunos para fazer trabalho, eram professores para fazer pesquisa sobre ações de Cachoeira, sobre o Vale do Paraíba, sobre a estação. No geral, ele se transformava. E a coisa que ele mais gostava era de participar, tanto que ele não cobrava nada, sabe? Vinha participando na palestra lá em Roseira, por exemplo, ele ia. A palestra lá em Pinda, ele ia. Lorena. Ele gostava, era uma coisa que ele amava fazer isso aí. Chegar lá e participar. Sabe, expor, sabe, o conhecimento deles. Tem E um muita dos coisa. assuntos é o som na praça. Gente, quando eu era adolescente, eu lembro quando eu era adolescente, de ir na praça, tá sempre tocando música. E a gente falava, o alto-falante do Percy. Ele que Isso. botava. Mas meu pai me contou que isso acontecia, já começou há muito tempo atrás, quando nascia o cinema, Isso. né? Exato. Por que ele resolveu botar som na praça? Olha, isso aí, na verdade, eu não, que era Isso um gosto chamava. dele, que ele trabalhou, ele foi dono assim da rádio Bandeirantes por assim um período assim de uma semana, e do cinema também. Foi uma breve passagem assim. E ele, como gostava muito de música, então ele queria, sabe, mostrar, né, colocar uma vida também lá no jardim, vamos falar jardim, que não era praça. Jardim, não é praça, Jardim. jardim. E aí ele, como ele fez esse intercâmbio lá com a BBC, ele recebia a coleção de discos. Só que não eram discos populares, né? Era música clássica. E como diz o seu Carlos Varela, seu pai era tão filho da puta que ele colocava música clássica em carnaval. Que era para emputecer todo mundo que estava ali, né? Não, e tem uma história aqui, ó. O Percy contou para o meu pai uma certa vez, eu estou lendo que o meu pai que me mandou aqui. Tá.
E para irritar o padre, com quem ele tinha tido um desentendimento, ele colocou para colocar um disco de carnaval em plena Semana Santa. Também. Então ele tinha essas ironias, né? Tinha muito. Tinha bastante. O serviço chamava O Guarani, começou em cima Esse, do telhado do Cine Independência, que é onde hoje é o Banco do Brasil, né? Banco do Brasil. E a É, Loja do Minhoca. mas eu lembro, aí já é uma, né, década de 80, eu lembro década Tá. de 80, alto-falante no jardim. A gente ficava Isso. sentada no banco da praça e o som tocando, era música direto. Nossa, era muito legal. Direto. Gente, o que faz uma pessoa fazer isso, né, meu? Falar, meu, eu quero compartilhar as músicas que eu recebo lá da BBC com o povo da minha cidade. Olha que lindo isso. Então, aí depois, o que ele começou? Aí ele começou a popularizar um pouco a coisa. Então, como ele tinha a coleção de discos dele, Frank Sinatra, Billy Vogue, tal, ele começou a colocar essas músicas na praça. E o que ele fazia? Ele ligava o alto-falante, ia lá na sala dele, né? E falava assim: o rapaz lá de camisa verde oferece para a menina lá tal, a música tal. Jura que ele fazia isso? É. Aí a pessoa ia lá em casa, que era ali que funcionava todos os comandos, né? Eu pensei que ele oferecia a música para tal pessoa. Então, mas é tanto, né? Aí pagava. Gente, Ele ainda caraca. faturava em cima disso. Primeiro ele chamava, né? Colocava uma lá, jogava isca. Tinha muito disso também. Nossa, esse negócio de música da praça, gente, quando eu lembro disso, remete a uma época muito gostosa, né? De cachoeira, É, todo mundo ia pro jardim, andar de patins, ficar lá conversando, ficava rodando. Nossa, e a sim, música tocando, era demais, meu. Nossa. era super legal mesmo. Tem outra história dele aqui que é boa também, diz que ele foi candidato a vereador nos anos 50. E ele Sim, teve um voto. sim. E meu pai disse que meu pai perguntou para ele, meu, só você votou? Ele falou assim, não, nem eu votei em mim. Quem que vai votar nesse cara? Fez uma brincadeira assim. Não E sei nem se... minha mãe votou. Hã? Mas nem minha mãe votou nele. Então, ninguém... Ele falava assim, eu não voto em qualquer um, tava tirando sarro, né? Gente, figuraço seu pai. Lauro, e só para a gente terminar aqui, eu queria saber quem era o Percy para você. Não tem como te falar. Mas você já falou no começo também, né? Que era um grande amigo, né? Sim. Figuraço seu pai. Olha, o mais legal é que ele é uma pessoa conhecida, né? Ele morreu em 2017, né? Então já faz 3 anos Isso. que ele faleceu. Mesmo assim, se fala em Percy, todo mundo sabe quem é. Tem alguma história para contar. Ele deixou um legado grande, né? As coleções, o livro que ele escreveu e não foi publicado ainda. Olha que bacana a gente ter um livro dele póstumo, né? As fotos, né? Que deve ter muita foto das. Tem uma coisa muito legal dele. Ele que começou com os postais na cidade, né? Aqueles postais Colombo. Eu acho Foi. que o Zé Maurício me contou que foi o Percy que começou com esse negócio de postal. E eu acho que ele vendia na papelaria dele e tal. No bazar, né? Na papelaria. Então, assim, ele tem um legado gigantesco, né? Sabe? Não é o cara que pintou um quadro, mas é um cara que deixou 1000 histórias, 1000 amigos, Não, conta histórias dele super legais, né? Isso deve dar um orgulho danado, né? com certeza. Isso é uma coisa viva, né? Isso aí está na mente de cada pessoa, né? Que E a sua conviveu com mãe, ele. e a sua mãe sempre ali do ladinho dele, né? Sempre. Tanto é que foram embora juntos também, né? Eles Minha morreram mãe em com dezembro, meu pai em diferença de fevereiro. quanto tempo? 2 meses. Minha mãe fim de dezembro, meu pai meio de Fevereiro? fevereiro. É. Né? Mês e meio. A gente passava no bazar, tava sempre os dois lá sentadinhos naquela cadeira. Eu tenho foto do seu pai, É, eu fiz foto dele lá. Isso eu fiz, foto. então.
Isso. Eu fiz até um banner desse que está lá no espaço deles, né? E as 2 cadeiras também, né? Então, Eles ficavam também. Então, bacana. Que é um patrimônio aquilo ali. Nossa, sem dúvida. Não, tá, que ela vai ficar lá. Querido, super obrigada pela entrevista. Eu que Adorei. agradeço. 1000 histórias que a gente lembrou aqui. Você me contou muita coisa bacana, né? Acho que os cachoeirenses vão ficar felizes de conhecer um pouco mais sobre o Percy, a personalidade dele. Espero que esse projeto do livro saia do papel. A gente fazer um Tá, legal. belo lançamento, tá bom? Beleza, então, Cláudia. Obrigada, viu? Um beijo. Um beijo, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.